Olá, boa tarde. Mais um dia do nosso projeto Verão, Ser Integral, mais uma palestra, bate-papo, conversa, troca de experiências. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente, principalmente nos meus trabalhos cotidianos, que é doença e saúde. Como viver bem, saudável, equilibrado, curando as nossas doenças, eliminando, harmonizando, para que a gente se mantenha saudável o maior tempo possível. Tá? Começando aqui compartilhando, então, o nosso bate-papo, compartilhando quem for entrando, compartilhando aí nos grupos. Quem vai entrando vai dando oizinho, me diz aí que já tá online. Vamos ver enquanto tem gente entrando. Hoje o assunto vai estar muito bacana. Doença e saúde, como adoecemos, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu tô aqui com o meu roteirinho, porque a gente vai ter uma tarde hoje muito especial. Eu já estou fazendo aqui o compartilhamento. Vamos enviar para todo mundo que a gente puder enviar. Vamos entrando aqui na nossa sala. Quem tá chegando? Olha a Guilhermina chegando. Eu também tô compartilhando aqui com todo mundo que quiser ouvir um pouquinho sobre doença, saúde, essas relações que nós fazemos. Vamos lá então, começar o nosso assunto de hoje. Vamos colocar aqui na minha tela para eu poder observar melhor se alguém fizer alguma pergunta. Eu tô vendo aí. Bom, quem acompanhou a semana passada, a gente falou sobre ego e essência, né? A gente vai voltar hoje em alguns itens. Eu mostrei para vocês no nosso bate-papo da semana passada essa figura, né, do eu superior e do nosso ego, da nossa personalidade, com 3 corpos superiores e 4 corpos inferiores, né? Hoje a gente vai, de certa forma, retomar isso. Vamos lá, então. Eu tô com o meu roteirinho aqui. Se algum momento vocês tiverem dúvida sobre alguma coisa que eu estiver falando, já vai perguntando e a gente já vai trocando. Por que eu trouxe esse tema, né? Primeiro, que aqui nos trabalhos de psicoterapia, nos atendimentos que eu faço recorrente, eu acabo recebendo muitas pessoas que vêm buscar tratamento porque já tem no corpo físico alguma enfermidade, né? Se ainda não está no corpo físico, geralmente está nos pensamentos ou está no campo emocional. As pessoas com crises de ansiedade, depressão, né? Então a gente tem aí síndromes diversas e situações diversas sendo tratadas. E me parece assim que é um tema que, por mais que está sendo muito falado, a gente continua sendo importante para a gente tocar nesse assunto, principalmente quando a gente fala de evolução, né? Entender a doença com esse foco de evolução espiritual, o que isso representa na nossa vida e o que faz. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender essas relações, né? Primeira relação que é importante, o conceito básico que a gente vai partir. Todos nós fomos criados, né? A gente vê lá na escritura sagrada, né? Para quem já leu, tá lá escrito: nós somos criados à imagem e semelhança do divino. Isso quer dizer que a nossa essência, então, para quem estava aqui
a aula passada, né, os 3 corpos superiores que juntos compõem isso que a gente chama de essência, a nossa alma, o nosso verdadeiro eu, o eu superior, a nossa consciência divina. Essa consciência divina, essa essência, ela é perfeita, ela é a expressão da divindade. Então é a divindade, a nossa divindade, né? A divindade da nossa essência. Então ela é perfeita e a divindade não tem saúde, não tem doença, ela tem saúde plena, ela não tem enfermidades. Ela é saudável porque ela é perfeita, né? Então, a gente parte do princípio de que se todos nós vivêssemos em essência, estaríamos todos saudáveis, né? Então, não existiria doença, não teria por que haver doença. Então, esse é um primeiro ponto que a gente começa já falando. Só que quando a gente vem para a 4ª dimensão do astral, ou seja, o plano espiritual, o mundo espiritual, a gente começa a receber outros corpos, além daqueles 3 corpos superiores, porque eu preciso adquirir então um corpo mental inferior, né? Aquela imagem do quadradinho, um corpo mental inferior, o outro ponto do quadradinho, um corpo emocional, um corpo vital ou energético, que os kardecistas chamam geralmente de perispírito ou duplo etérico, né? O perispírito seria a composição desses 3 juntos, aqui seria o duplo etérico, que é aquele corpo mais denso, próximo ao corpo físico. E por último, quando a gente entra na vida encarnada, nascemos com um corpo físico, a gente recebe então esse corpo de carne, esse corpo físico. Esses 4 corpos que a gente chama de inferiores, eles servem para manifestação da essência nessas nossas dimensões mais terrenas, tá? Nessas dimensões mais densas. Então eles protegem essas energias sutis da nossa essência. A grande questão é que quando a gente recebe esses 4 corpos e por fim o corpo físico vindo para o ambiente físico, o que acontece? A gente está aqui num padrão vibratório mais denso, encarnamos com o véu do esquecimento, encarnamos com a manifestação do ego. Então a gente falou bastante na semana passada sobre isso. Quem não esteve presente na semana passada, eu vou colocar aqui em algum lugar depois o link do videozinho para vocês poderem voltar lá e olhar, mas tá no Facebook, tá no meu canal do YouTube também o vídeo da semana passada para quem quiser ver. Quando a gente encarna e que a gente entra nesse padrão vibratório mais denso, então o ego passa a comandar a nossa vida. Tá? Ou seja, faz parte da nossa evolução. E qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que a nossa essência se manifeste no físico da mesma forma, com a mesma consciência que ela se manifesta no astral. Né? Então, esse é o porquê da evolução. Então, é estarmos plenamente conscientes, independente de estar no plano astral ou no plano físico encarnado, né? Então esse é o primeiro ponto de partida para a gente entender processos de doença. Se o objetivo e a evolução é essa, estar encarnado com o comando da essência, ou seja, a essência manifestada através desses corpos inferiores até o físico. Uma pessoa que conseguisse isso estaria livre de qualquer doença, livre de qualquer enfermidade. Por quê? Porque a essência manifestada é a divindade manifestada, portanto, toda a energia de perfeição manifestada na carne. Quem é que conseguiu isso? Jesus conseguiu isso, né? Buda conseguiu isso,
Siddhartha conseguiu, né? Alguns avatares conseguiram manifestar a sua essência no plano físico. A maioria de nós não consegue essa manifestação integral. Então, a gente acaba tendo o perecimento ou o aparecimento das doenças, das enfermidades no nosso corpo, né? Não é à toa que a gente tem aí várias histórias, né, que busca os elixires da longa vida, né? Então, os milagres, os conhecimentos da vida eterna na carne. Então a gente tem muita coisa escrita sobre isso já, para quem gosta de ir para a área do hermetismo, né? Dos romances psicografados, a gente tem bastante coisa escrita sobre isso. Mas não é o nosso foco hoje, mas eu vou voltando, né? Quando a gente encara, então, essa terceira dimensão que a gente está encarnado, o objetivo da nossa evolução é simplesmente essa: transcender o ego, transcender essa personalidade dos corpos inferiores, para que a nossa essência se manifeste e então termos saúde, né? Então o primeiro objetivo da evolução é vivermos, eu escrevi um roteirinho para não me perder. O primeiro objetivo da evolução é vivermos a consciência dos corpos superiores nos corpos inferiores. Isso é, em síntese, o que a gente chama de se religar com o divino. É o famoso religare, que pra gente chega como a origem de todas as religiões, né? Então, religião, dentro desse termo religare, quer dizer simplesmente que estamos nos conectando novamente com esse divino em nós. E esse divino manifestado é perfeito, é saudável, né? Manteríamos um corpo saudável. Então, nessa presença do divino manifestado, nós teríamos saúde plena no sentido dos 4 corpos inferiores, do sentido mental, do sentido emocional, do sentido vital ou energético e do sentido físico, né? Então, os 4 sentidos dos corpos inferiores, nós teríamos saúde plena. A grande questão é que nem sempre isso acontece, a maioria de nós desenvolve alguma enfermidade, né? E aí a gente vai buscar quem é que fala sobre enfermidade. Eu gosto muito de referenciar o Dr. Bach, os estudos do Dr. Eduardo Bach, então o criador ou o mentor que trouxe pra gente no plano físico todo o conhecimento dos florais de Bach. E eu trabalho com os florais de Bach, então para mim é uma energia muito maravilhosa de harmonia. Mas o que o Dr. Bach falava sobre a saúde? Eu vou ler aqui, abre aspas, né? Ficamos doentes quando nos afastamos da nossa alma. Então, fecha parênteses, né? O que ele quis dizer com essa frase? Cada vez que os nossos corpos inferiores, a nossa personalidade, o nosso ego, conforme ela vai se afastando mais da essência, então vamos ler o que ele chamava lá nos escritos dele de alma, aqui a gente traduz por essência, nosso eu superior, a nossa centelha divina, né? Então, quando o nosso ego se afasta, ou quanto mais ela se afasta da nossa essência ou dos nossos propósitos divinos, mais a gente abre o nosso padrão energético para nos mantermos mais tempo nesse padrão vibratório denso, terra. Quanto mais nós nos aproximamos da manifestação da nossa essência, mais a gente está em contato com aquela energia sutil, aquela energia do divino. Então, o Dr. Bach, lá na década de 30, ele já entendia isso, ele já falava sobre isso, e quem vai trilhando aí pelos estudos da medicina oriental também já entendia isso há mais de 5.000 anos, né?
Toda vez que eu me afasto do que é puro, eu me contamino. E essa contaminação surge pra gente como doença mental, emocional, energética ou física, em qualquer um desses corpos, né, inferiores. O certo, então, que a gente entende disso tudo é que todas as doenças, todas as enfermidades, elas surgem a partir do comando do nosso ego, da nossa personalidade. Então, se eu vivo mais tempo sob o comando dos corpos inferiores, que a gente na aula passada resumiu corpos inferiores como personalidade ou ego. Então, quando o nosso ego manda a nossa essência, a gente está se afastando da nossa essência, é como se ela estivesse se retraindo. E toda vez que eu passo muito tempo sob o comando do ego, essas energias densas, que é própria aqui da onde a gente está encarnado, né? Mais e mais elas vão contaminando esses nossos corpos, porque é como se esse canal de comunicação de corpos superiores e corpos inferiores estivesse aqui cortado. Então, com essa comunicação cortada, a divindade não consegue irradiar todas as energias que deveria irradiar de saúde, de plenitude, de conhecimento, de perfeição, de prosperidade, de tudo que é bom. E a gente vai se abatendo, né? Nosso campo mental vai se debatendo nele mesmo, então vem os processos de ansiedade, de medo, de pânico, sensações de vazio. Tá? O nosso corpo emocional vai ficando doente, em raiva, em ciúme, em medo. Tá? Todos os bloqueios que a gente vai criando no nosso campo mental e emocional. Os nossos corpos energéticos vão ficando doentes, então todo o nosso corpo físico ele é uma cópia desse corpo de energia, o corpo vital. Então os nossos órgãos físicos, eles também têm essa contraparte no corpo vital. Então, conforme essas energias densas vão se acumulando nesse corpo vital, assim como no emocional e no mental, os meus órgãos energéticos, ou como a gente costuma chamar espirituais, eles vão ficando doentes. E aí começa a refletir no físico, como é que a gente percebe no dia a dia. Eu tenho uma palpitação no peito, mas parece que meu coração acelera, eu sinto um pouco de falta de ar, e eu vou procurar um médico. E aí eu vou procurar um médico aqui, encarnado, eu faço exames, faz raio-x, faz ressonância, faz eletrocardiograma, faz todos os exames e o médico diz pra gente, olha, você não tem nada, né? O corpo físico, coração, artérias, vasos, tá tudo bem, não tem nada. Mas eu tenho a sensação, no corpo físico, eu tenho a sensação. E o que a gente começa a entender? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas são sensações de um corpo energético já doente. Então eu tenho ali um princípio de uma disfunção em todo o meu corpo de energia correspondentes ao coração do corpo físico, correspondente às artérias do corpo físico, correspondente às veias do corpo físico, correspondente ao meu sistema cardiorrespiratório, só que não tá no físico ainda, tá lá no espiritual, mas já tá tão avançado nesse corpo espiritual que eu já sinto sintomas como se fosse no físico. A próxima etapa, se eu não trato, se eu não me cuido, se eu não faço algo que para limpar, para tirar aquela energia que já está acumulada no campo físico, no campo energético, vai aparecer no corpo físico logo, logo. É questão de tempo, tá? Então, isso
é o que a gente entende por essas enfermidades por padrão vibratório mais denso. É um processo que é natural, é físico. E quando ele passa a ser entendido, compreendido, fica mais fácil depois pra gente ir cuidando, né? Mas a gente chega lá no tratamento. Então a gente já entendeu que todas as enfermidades, todas as doenças vêm da vivência do nosso ego. Então, quanto mais presos nós estamos a esses padrões densos, mais a gente está deixando de viver a plenitude e a saúde do divino, né? Eu trouxe aqui tipos de doenças, né? A gente tem, eu dividi, essa classificação é minha, tá? Só pra gente ter o entendimento. A gente pode classificar em 3 grandes tipos de enfermidades, quando a gente vai, pra gente entender o nosso assunto. Primeiro grande tipo de enfermidades, eu classifiquei como doenças do pensamento, tá? Essas doenças do pensamento, elas agem dentro do nosso corpo mental ou a partir do nosso corpo mental. Esse corpo mental inferior, esse pensar, esse raciocinar, eles podem ser equivocados, né? Desculpa, gente. Eu trouxe hoje até um cafezinho quente, não é nem água. Então, esses pensamentos que formam o nosso, que eu chamei aqui de raciocínios equivocados ou pensamentos equivocados, são pensamentos e é uma forma de raciocinar dentro ou a partir dos conceitos do ego. Então, quando eu penso equivocado, eu estou pensando pelo ego e não pelo meu eu superior, não pela minha essência divina. Tá? Eu tenho o segundo tipo de enfermidade ou classificação que eu deixei aqui, as doenças dos sentimentos. Elas têm relação com o nosso corpo emocional e elas estão ligadas ao que a gente pode chamar de emoções equivocadas. Tá? Então, quando o meu padrão emocional ele está vibrando dentro de um aspecto de personalidade, de ego, eu ainda não consegui viver a realidade das minhas emoções superiores, das minhas emoções divinas, ou estou vivendo muito pouco ao lado delas, né? Eu expresso mais as emoções do ego. E o terceiro tipo de classificação que eu coloquei como tipos de doenças são as doenças das ações. E essas doenças das ações, elas vêm da parte do nosso corpo energético e físico, e ela está no campo do comportamento. Então, toda vez que eu tenho comportamentos equivocados, eu também estou contribuindo para vibrar ou continuar vibrando nesse plano mais denso, ou seja, contaminando os meus corpos inferiores, né? Eu vou pegar um exemplo, vamos usar um exemplo qualquer aqui para a gente entender. Vamos supor que o meu namorado me traiu, tá? Pegar uma coisa bem do cotidiano. Então, isso pode acontecer com um casal, mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher. Isso é entre relações, entre pessoas, tá? Eu vou usar um exemplo qualquer. Meu namorado me traiu. E eu, quando penso, ou tenho um jeito de pensar, o raciocínio lá, o tipo de pensamento do ego, eu posso pensar assim: se ele me traiu, eu também vou trair ele. Se ele fez comigo, o que tem eu fazer com ele? E aí a gente devolve na mesma moeda. E aí quando a gente para pensar, passa pelo filtro, né? O que a divindade em mim faria? É pagar o mal com o mal? É pagar na mesma moeda? É a lei de Talião? O que tá valendo? Né? O que o mestre, se a gente usa o exemplo dos nossos avatares e dos nossos mestres, os nossos mestres, o que nos ensinaram, o que nos deixaram. Então
essa forma de pensar equivocada, de rebater, de se vingar, de olho por olho, dente por dente. A gente já falou em outras conversas, enfim, outras lives sobre isso. Essa é uma forma de pensar equivocada, é o pensar pelo ego, né? Esse pensamento pelo ego está correspondendo no campo emocional com que tipo de energia emocional? Energia emocional de raiva, de vingança, né? De mágoa, de rancor, que também são emoções do ego. Não são emoções do divino, porque o divino tudo entende, o divino tudo perdoa. Mas eu ainda não sou divina, eu tô na matéria, então eu continuo reproduzindo pensamentos e emoções equivocadas. Equivocadas em relação a quê? Em relação à essência, em relação ao divino que me habita, ou o divino que eu sou. Tá? Então, muitas vezes um pensamento ou uma emoção que nós temos aos olhos da sociedade não é equivocado. É natural, é normal. Mas quando a gente contrapõe com a essência, a gente entende que em relação ao divino está equivocado. E eu posso ir além ainda. Né? Eu vou levada pela mágoa, pela tristeza e pelo rancor, eu vou me vingar do meu namorado e também vou trair ele. E aí eu passo para uma ação equivocada, que é um comportamento equivocado. E muitas vezes as pessoas têm os comportamentos equivocados e no momento seguinte que tem esse comportamento, o que acontece? Culpa. Então eu me sinto culpada por não ter feito aquilo e aquilo não me satisfez. Então trair o meu namorado não fez com que ele deixasse de me trair, não voltei no tempo, e então era uma coisa que eu também não queria fazer, enfim. E aí eu fico alimentando o ciclo do ego, da personalidade, dessas energias densas, tá? Por que isso é interessante a gente entender? Para a gente saber como é que a gente corrige esses ciclos de enfermidades que a gente vai trazendo e inflando o nosso corpo, né? Os nossos corpos até atingir o nosso corpo físico. Então existem aí geralmente 3 possibilidades da gente trabalhar para ir eliminando essas cargas energéticas densas que vão causando as doenças, né? A primeira possibilidade, a mais rápida e que hoje com a física quântica a gente ouve e estuda bastante, é a correção dos equívocos. Então, corrigir o nosso modo de pensar, corrigir o nosso modo de sentir e corrigir o nosso modo de agir é o principal. Então isso, se eu corrijo, eu tomo consciência e mudo, a cura ela é imediata, porque a saúde ela é imediata. Isso está dentro de um universo quântico que não é esoterismo, não é misticismo, não é espiritual, não é milagre, é quântico, é físico, né? É resultado de uma lógica energética universal de sustentação de vida. Tá? Então, essa correção de pensamentos, de emoções e comportamentos é muito rápida, só que não é fácil, é o mais difícil da gente fazer. Então toda vez que a gente faz a correção, mas como é que eu vou corrigir? Então meu namorado me traiu, vou usar o mesmo exemplo, meu namorado me traiu, quanto tempo eu levo para perdoar? É o tempo da minha cura, né? Então, quanto tempo eu levo para compreender, aceitar, perdoar e mudar aquele padrão vibratório em mim? Tá? Então, esse é um ponto importante para o restabelecimento da saúde, mas é o mais difícil de fazer.
que geralmente as mudanças de pensamentos, emoções e comportamentos são lentos, não são rápidos. Tá? Então a gente vem aí para a segunda possibilidade de estabelecimento de saúde, que são as práticas naturais, né? Do que eu chamei aqui de práticas naturais, eu vou englobar tudo: práticas energéticas, vibracionais, naturais e espirituais, né? O que é interessante nessas práticas espirituais? Muitas, ou vamos dizer até todas as religiões, elas têm práticas que nos ajudam nesse processo de cura, no processo de saúde, né? Então, se a gente pega o exemplo aqui das nossas mais conhecidas, oficiais, né, do nosso Brasil, por exemplo, eu tenho as práticas espirituais da Igreja Católica no mistério da transubstanciação, né, quando o sacerdote que teoricamente ali tem um padrão vibratório dentro, mais tempo dentro desse aspecto do eu superior, ou seja, se conhece melhor, tem um padrão vibratório mais sutil, mais elevado. E aí ele tá num outro padrão, e ele, a partir do momento que dentro desse padrão mais sutil, ele pega aquela bolacha lá de farinha com água, ele eleva ao alto e ele pede ao divino que aquela energia divina esteja presente ali para a cura do que precisar ser curado, e no momento em que ele coloca aquela hóstia dentro da boca de uma pessoa, e essa pessoa em estado de meditação, ou seja, de conexão com a sua essência, absorve aquela energia divina, é como se aquele quantum energético depositado naquele elemento hóstia, quando entra, começa a explodir e a irradiar energias vitais, divinas, equilibradas, de saúde, de cura, de tudo que a pessoa está precisando. Tá? E aí é um mistério que está ali e muitas vezes não se entende, passa por um processo místico, né? Passa por um processo de crença, e é um processo natural, é um processo energético. Tá? Enfim, a gente tem exemplos também, aquilo vai que a tua fé te curou. Existe esse campo, o momento em que eu determino com a ação conjunta, e quem fala muito desse universo quântico, dessa ação conjunta, a gente tem dois grandes representantes, o Deepak Chopra e o Amit Goswami, que tem feito um trabalho bem bonito aqui no Brasil, inclusive com a academia quântica. A gente vê e lê hoje, tem acesso a essas pesquisas falando do entrelaçamento quântico, esse universo de potencial divino, de possibilidades divinas, elas são sempre entrelaçadas. Portanto, o nosso corpo mental, emocional e espiritual, que envolve, né, o energético, o nosso corpo físico, todos eles estão entrelaçados. E uma vez que eu começo a tratar e a cuidar um deles, os outros, eles também estão sendo cuidados. Né? Então é uma cadeia, é um ciclo. No momento em que a gente parte de uma cura, ele vai também movimentando os outros corpos para essa cura. E a terceira possibilidade de cura que a gente tem, e aí a gente começa a entrar num ponto bem interessante para a gente, que é da doença do físico em si. A terceira possibilidade de cura é o nosso corpo físico expelir todas as energias densas que estão nos corpos mental, emocional e vital. Então, toda a carga de energia densa, de energia acumulada, que foi represada, bloqueada nesses outros corpos, e eu não consegui
harmonizar ou expelir com outras técnicas, eu não consegui lá pelo processo da transubstanciação, quando eu comungo na minha igreja, ou eu não consegui fazer isso indo no centro kardecista, tomando passe toda semana. Eu sou um bandista e eu vou tomar passe com o guia, então por que o guia não limpou? Né? Por que o plano espiritual não fez por mim? Porque tem coisas que nós precisamos tomar consciência e compreender, né? E aí esse expelir pelo corpo físico às vezes é um processo que é muito mais rápido de eliminar essas energias densas e ao mesmo tempo entrar num processo de tomada de consciência daquilo que eu preciso mudar ou fazer diferente na minha vida. Quebrar e corrigir aqueles padrões equivocados mentais, emocionais e comportamentais. Se eu entendo esse processo da cura, o corpo físico, a doença do corpo físico é uma forma dos nossos corpos astrais se curarem, porque na natureza tudo é perfeito, eu sempre costumo dizer, né, essa perfeição divina. Então, se o meu corpo vital tem uma doença, uma carga energia densa que está ali, que não pode mais ficar e eu não consegui tirá-la de outro jeito, a forma como os nossos corpos encontram para voltar ao equilíbrio é tirar, expulsar aquela energia, expulsar mesmo. E esse expurgo, esse expulso de energia é através do corpo físico, se dá através do corpo físico. E, portanto, a gente acaba entendendo que todo processo de enfermidade também é um processo de saúde, é um processo de cura, né? Então a gente já entendeu que toda doença do corpo físico já esteve antes no emocional, ou já esteve antes no mental, já esteve antes no corpo energético. Tá? Então essas doenças elas não se manifestam primeiro no corpo físico. Quando se manifestam no corpo físico é o último estágio encontrado pelos corpos para que essas energias densas, de padrão vibratório denso, sejam expelidas do nosso corpo, né? E aí eu gosto sempre de começar a falar de doenças que são pré-existentes, né? E doenças desenvolvidas, doenças de corpo físico. O que é isso? Geralmente em pré-existentes a gente fala de doenças congênitas, doenças hereditárias, são aquelas doenças que a gente não desenvolveu ao longo da vida, a gente já trouxe, né? A partir da gestação, ou desde muito criança, desde muito bebês, então a gente tem aquele processo de enfermidade. Nesse ponto é um ponto importante para a gente voltar lá a falar dos nossos corpos e de toda a nossa vivência espiritual, né? Quando a gente olha um bebezinho que já nasce doente ou já tem algum problema de enfermidade grave ainda no útero da mãe, a gente entende que esse corpo é de bebê, mas o espírito que se conecta a esse corpo não é um bebê. É um espírito que tem uma caminhada, talvez de milênios de existência, milênios de anos de existência, já viveu em outros corpos, já traz consigo no seu campo mental, no seu campo emocional, energias diversas, energias densas, energias carregadas, ele já é composto de um quanto energético que vai precisar ser absorvido por aquele corpinho físico que está sendo formado no ventre da sua mãe, né? E o corpo físico, às vezes ele não dá
conta de sustentar aquele quantum energético que aquele serzinho já vem trazendo, e uma das formas então de ir já eliminando aquela densidade de um emocional, de um mental que já vem mais denso, é expulsando pelo físico. Então o físico às vezes acaba sendo deteriorado nesses processos de enfermidades, né? Por que eu gosto de falar dessa forma aí pra gente entender? Primeiro que a gente começa a entender que não existe injustiça, né? Se a gente acredita em Deus e acredita num Deus justo, não há injustiça. A gente costuma falar, né? Os inocentes são anjinhos, né? Como assim anjinhos, né? As crianças, elas têm um corpo físico de criança, mas são espíritos milenares, podem ser espíritos milenares. E esses espíritos milenares, eles trazem todo o quantum energético do grau de evolução em que eles estão e que vai se manifestar no físico. Esse grau de evolução se manifesta no físico. E quando os seres vêm encarnar, então todos os espíritos estão no processo de reencarnação, há um planejamento pré-reencarnatório. E esse planejamento pré-reencarnatório, ele contempla essas necessidades de limpeza, essas necessidades de cura. Então, com essas crianças que já vêm doentes ou desenvolvendo desde a primeira infância essas enfermidades, esses seres espirituais, ou seja, essas essências divinas, elas já sabiam que iam passar por aquele processo, elas já estavam cientes. É claro que quando a gente vem para o corpo físico, tem o véu do esquecimento, a gente não lembra que pediu, a gente não lembra que aceitou, a gente não lembra que concordou que seja daquela forma, mas houve a concordância, né? Houve a escolha. Então essa possibilidade aconteceu. E isso então se dá, explica, e a gente começa a entender então como é que eu trato uma criança nesse ponto de vista energético espiritual. Nós estamos tratando um ser, então a gente vai tratar da mesma forma. Existem técnicas apropriadas, né? Existem abordagens diferenciadas, mas o olhar que nós temos num tratamento é um olhar de um ser espiritual, né? Dentro daquele padrão, a limitação que aquele corpo físico impõe naquela encarnação. Então esse é um aspecto de enfermidade. O outro aspecto de enfermidade que eu separei aqui para a gente conversar são as doenças desenvolvidas. Dentro desse jogo de doenças desenvolvidas, elas contemplam os dois aspectos diferentes. O primeiro, eu posso desenvolver uma enfermidade ao longo da minha vida, e essa enfermidade pode aparecer em qualquer momento, em qualquer idade, né, que eu tenha no corpo físico. Ela pode ter sido planejada, sim, naquele planejamento pré-reencarnatório. Então, eu vou planejar para que ou eu tenho ciência de que o meu corpo físico tem um quantum energético que, se eu não expandir a minha consciência, esse quantum energético vai diminuindo e muito provavelmente a partir dos 40 anos eu venha desenvolver tal enfermidade. Se eu não cuidei melhor ou se eu não tive alguma ação, enfim. Eu já sei que ali pelos 40 anos de idade eu começo a desenvolver tal enfermidade, vamos supor. Fez parte do planejamento pré-reencarnatório. Ou não. Ou eu não planejei ficar doente, mas quando eu vim para a Terra, eu comi mal, eu não me exercitei, desenvolvi vícios, né? Vícios químicos, bebida alcoólica, cigarro e outros, enfim, eu não cuidei do físico, eu não cuidei da máquina, e além de não cuidar, eu sobrecarreguei de energias mais densas, tá? Com o passar do tempo,
eu vou deteriorando esse corpo. E aí, mesmo que eu não tenha nada previsto de enfermidade para desenvolver, o meu padrão equivocado comportamental, mental, emocional, eu sou uma pessoa muito negativa, fico pensando só em desgraça, fico assistindo esses telejornais que pingam sangue, né? Sou uma pessoa que estou sempre com mágoa, carrego mágoa durante muitos anos, tenho dificuldade de perdoar, são emoções, pensamentos equivocados, ou seja, um padrão vibratório denso que vai contaminando os meus corpos energéticos. E se eu não tenho prática nenhuma de limpeza, de expurgar do meu corpo energético essas energias densas, o corpo perfeito vai expelir onde? Pelo corpo físico. E aí vem a doença física, né? E aí a gente tem alguns casos que são interessantes, né? Pensei muito num exemplo. Essa semana minha sobrinha estava conversando comigo, minha sobrinha tem 7 anos de idade. E ela diz assim, tia, sabe que eu adoro tomar banho de piscina. Eu disse, é bom tomar banho de piscina. Tu vai tomar banho na tua casa? Ela disse, não, tia, agora quase não dá para tomar banho de piscina na minha casa. Eu perguntei para ela por quê. Ela disse, porque tá furada. Então, o que acontece? Meu pai coloca a mangueira para encher a piscina de água. É aquela piscina, essas piscinas de plástico, né? Então, todo verão ela monta a piscina de plástico, enche d'água para ela brincar. E aí o pai dela coloca a mangueira para encher de água, só que a piscina tá furada. Ela tem, acho que pelo menos uns 5, 6 gatos em casa, mas 7 cachorros, então vai furar. Então alguém rasgou a piscina. E aí, conforme enche de água, pelo furo, a água sai. Então, às vezes, a gente tem uma prática. Eu vou no centro espírita toda semana tomar passe e me limpar energeticamente, né? Repor as energias. Eu faço reiki toda semana. Eu tenho um grupo de reiki, eu recebo reiki, eu alinho os chakras. Então eu tô sempre buscando me energizar, repor as minhas energias vitais. Só que eu saio dali, eu saio do centro espírita, eu saio lá do atendimento do reiki, e eu volto para o meu padrão de comportamento equivocado, eu volto para os meus pensamentos equivocados, eu volto para as minhas emoções equivocadas e continuo reproduzindo pensamentos, emoções e comportamentos de padrão vibratório denso. E aí, nos próximos 6 dias, depois de me limpar no reiki, no passe, no atendimento do guia, enfim, no que for, eu passo mais 6 dias da semana me contaminando. E aí fica igual a minha sobrinha com a piscina. Eu tô enchendo de água com a mangueira, mas ao mesmo tempo, pelo furo, eu tô deixando a água sair. Então eu encho de energias positivas, mas os meus padrões equivocados estão permitindo que essa energia toda, a energia vital, divina, superior, sutil, escorra e fique ali aquele quanto energético mais denso. Né? Então é importante não apenas a correção, a limpeza, né? A limpeza, o passe, é importante que a gente também trabalhe com a correção daqueles pensamentos, emoções e comportamentos equivocados, né? E isso o Dr. Bach chamava de se reconectar, de viver em consonância com a sua alma, com os seus propósitos de vida. Né? Então, quando eu passo a viver de acordo com os meus propósitos de vida, eu passo a expressar a minha divindade. Tá? Vamos supor que eu tenha um talento natural meu para música. Né? Eu tenho é um talento, isso faz parte da minha essência. Viver a música, sentir a música,
existe um padrão, um talento interior, isso faz parte da minha essência. E vindo para o plano encarnado, eu encarnei, só que dentro da minha família, eu nunca tive apoio para estudar música, porque música é coisa de artista, isso não dá dinheiro. Então, eu precisei estudar para ter uma formação profissional que me desse status, que me desse possibilidade de comprar minha casa, que me desse possibilidade de sustentar minha família, de viajar, enfim. O pensamento equivocado ou o pensamento ou a emoção equivocada é preciso ter, e o ter está alinhado aqui com o nosso padrão denso. E conforme eu vou vivendo, eu vou me afastando dos meus talentos ou dos meus propósitos de essência que se inclinam para a música. Eu vou me afastando e cada vez mais eu vou enterrando, vou deixando para longe, empurrando para longe aquele meu talento da minha essência, e vou vivendo a realidade do meu ego, do meu dia a dia aqui, da vida física encarnada, as coisas que eu vim estudar depois para me manter, para sustentar minha família, tá? Então eu tô pensando como ego e me afasto completamente da minha essência. O que acontece com essa pessoa a longo prazo vem parar aqui no meu consultório dizendo: Cris, eu tenho um vazio dentro de mim. Porque a gente vai sentindo esse vazio, e esse vazio é o distanciamento da nossa essência, dos nossos talentos naturais, né? Então esse é um ponto interessante para a gente ver. Como é que eu corrijo isso? Volta a se reconectar com aquele talento, aquele dom natural. Volte, estude música, estude um instrumento. Não quer dizer que eu tenho que abandonar o que eu estou fazendo hoje, quer dizer que eu posso criar um elo de comunicação naturais. Então a gente cria uma nova forma de viver, a gente cria um novo plano, um novo mundo, uma nova vida. E isso significa o que em física quântica a gente chama de sermos co-criadores da nossa realidade. Nós podemos ser co-criadores da nossa realidade. E a nossa realidade sempre será saudável se estivermos co-criando pela essência, pela manifestação da nossa essência. Se eu estiver co-criando pela manifestação do ego, eu continuo longe da essência. Por isso que a nossa conversa da semana passada foi tão importante, a gente entender o mapa desse ego, entender como a gente identifica esse ego, para que a gente consiga saber como se manter mais saudáveis, né? Então esse é um outro ponto que é importante a gente entender. E aí eu trouxe aqui algumas orientações e dicas de livro, né? A gente já está se encaminhando para o final, que é entender o processo de cura. Como é que eu faço o processo, né, de sutilização dessa energia? Então, eu vou passar, depois eu vou deixar nos comentários aqui a indicação, mas eu já falo para vocês. Tem um livro alemão que é maravilhoso, mas é só para os fortes, né? Eu vou começar logo com ele, mas tenha a consciência de que você lê esse livro é só se tiver firme no teu trabalho com ego e essência, que é A Doença como Caminho. Tá? É um livro alemão. Eu acho que ele está esgotado aqui no Brasil, ele deixou de ser distribuído no Brasil, mas na Estante Virtual, eu acho que ainda em sebo, ainda encontra. A Doença como Caminho, tá? É maravilhoso. Ele vem trazendo o entendimento desses processos de enfermidade relacionados com os nossos estados de espírito, que a gente chama de estado de espírito, que é o quê? Padrão emocional e padrão mental. Nosso raciocínio equivocado e os nossos pensamentos e sentimentos equivocados, tá? Tenho uma autora que é maravilhosa. Esse livro aqui é bem antiguinho, ó.
Mãos de Luz, tá? Da Bárbara N. Brennan. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele é todo ilustrado, tá? Ele vem trazendo uma explicação muito bacana sobre os nossos corpos energéticos, sobre como a gente pode trabalhar esses corpos. Ele explica tudo explicadinho. Ela é uma física, e como física ela começou a estudar o nosso corpo físico e energéticos, ou o que ela chama de espirituais. A quinta parte do livro dela, ó, desse Mãos de Luz, é a cura espiritual, e ela fala disso que a gente está falando hoje. Tem um outro livro dela, eu não tenho aqui comigo, mas eu deixo a dica para vocês, que se chama Luz Emergente. Esse livro, Luz Emergente, que é dessa mesma autora, da Bárbara Brennan, ela explica as etapas do processo de cura, tá? E eu quero falar um pouquinho dessas etapas do processo de cura para vocês. São 7 etapas, né? Que acontece em todo o processo de cura. E é bom a gente conhecer essas etapas para que a gente saiba identificar qual etapa eu estou neste momento no meu processo de cura. Então, cura da minha rinite, cura da minha tendinite, cura de um câncer, né? Uma doença mais grave, enfim. Então a primeira, se quem estiver anotando já pode ir anotando. A primeira etapa, ela fala que é a etapa da negação. Não, mas eu não devo estar com isso. Não deve ser tão grave assim. E muitos de nós vão até buscar uma segunda, terceira opinião, porque a primeira fase é a fase da negação, tá? Quanto tempo dura? Depende da pessoa, né? Tem pessoas que passam rapidamente pela negação. Tem pessoas, às vezes, que ficam tanto tempo negando que elas não voltam mais no médico. E a enfermidade se agrava e ela, às vezes, passa 1 ano, 2 anos sem ir no médico, e quando vê o problema todo, a doença que eu tenho, eu não aceito estar nessa condição, eu não aceito depender da ajuda das pessoas, eu me revolto porque eu tenho que tomar medicação, eu me revolto. Então tudo é associação que às vezes deixar de comer açúcar. Será que meu corpo fica bom de novo? Será que eu melhoro? E eu começo assim, um tomar lá da cá, é uma barganha que a gente faz com o universo, né? É aqui que muitas vezes, quando a gente tá nessa etapa de negociação, que eu faço promessa. Eu prometo que eu fico 1 ano sem tomar Coca-Cola. Eu prometo que eu fico 7 anos sem comer chocolate. A gente faz a barganha, né? Negocia a cura. A quarta etapa é a etapa da depressão. Tá? A etapa da depressão é: eu já nem tô barganhando mais, eu não tô mais negociando, mas eu tô triste. Eu tô triste, eu não queria ter isso e eu tenho isso. Então é a etapa geralmente que a gente tem algum sentimento de entreguismo, de que será que eu vou conseguir, dúvida, medo do processo de enfermidade, né? Dúvida de que eu vou poder ficar boa. Essa é a quarta etapa. Quando a gente progride dessa etapa de desânimo, de tristeza, dependendo até depressão, a gente entra numa etapa de aceitação. A etapa, nessas 4 primeiras etapas, a negação, a revolta, a negociação e a depressão, elas são etapas de cura no ego, do ego.
São os corpos inferiores que estão trabalhando esse processo de cura. Quando eu já entendi que aquela enfermidade é uma enfermidade para o meu bem em algum sentido, eu passo para a quinta etapa, que é a etapa da aceitação, que é a primeira etapa que corresponde às energias de corpos superiores ou energias sutis, né? Então eu aceito sem revolta, eu aceito sem mágoa, eu aceito. Tá acontecendo comigo, não tenho o que fazer. Não adianta eu ficar triste, não adianta eu ficar revoltada, eu aceito, né? Quando eu aceito, eu posso passar para a próxima etapa, que é a etapa do renascimento. Então, a etapa do renascimento é a etapa, ok, eu aceitei que eu tenho a enfermidade e eu escolho, a partir dessa enfermidade, renascer para uma nova vida, né? Eu aceito o tratamento, eu aceito tudo que a medicina tem para me oferecer, eu aceito a ajuda espiritual, eu compreendo que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida e eu efetivamente parto para a ação, para as mudanças que são necessárias. Aqui nessa etapa de renascimento é a etapa onde a gente mais cresce. É a etapa onde a gente mais vê o crescimento de uma pessoa durante um processo de enfermidade. Que ela começa a entender o que ela precisa mudar, quais são os padrões equivocados de pensamento, de emoção e de ação que ela ainda tem. Então ela começa a agir e aí ela vem para a sétima etapa nesse processo de cura, que é a criação de uma nova vida. Essa classificação tá lá nesse livro Luz Emergente, tá? Então essa criação de uma nova vida é agir. E esse agir é agir como? É agir em relação à sua essência. Eu já me desprendi do ego, eu já me desprendi da lamentação, eu já me desprendi da mágoa, eu já me desprendi da revolta, eu já me desprendi dessas emoções e pensamentos egóicos e agora eu parto para a ação manifestada do ser superior, da essência, do eu superior, da consciência superior, né? Então acaba sendo essa a manifestação do divino a partir da doença, a partir da enfermidade. E esse é o processo de cura, tá? Nesse tempo todo, o ideal, o mais interessante para a pessoa passar essas fases todas com mais tranquilidade, com mais firmeza, com mais segurança, é se ela puder contar com pessoas que estejam ao lado dela apoiando, orientando, facilitando esse processo. Sejam familiares queridos, sejam profissionais da área da saúde, tanto da saúde convencional quanto da saúde energética, vibracional, espiritual, né? Então não é à toa que as terapias holísticas, que as práticas terapêuticas vibracionais, energéticas, espirituais têm crescido muito, porque para que a gente passe por todos esses processos de entendimento até chegar à cura, e aí é uma cura plena, porque eu mudo, transformo todos aqueles equívocos de pensamento, equívocos de sentimento e equívocos de ação e começo a agir, a pensar e a sentir conforme a minha essência, o meu ser divino. E aí eu tô preparada para vibrar saúde. E isso a gente tem vários exemplos. Se vocês jogarem aí no YouTube, por exemplo, de experiências de quase morte, de transformações que as pessoas fazem depois que passam por um processo de enfermidade, né? Eu precisei passar por um processo gravíssimo de doença para
tomar a decisão de largar tudo que eu fazia profissionalmente para recomeçar a minha vida profissional do zero, né? Estudar muita coisa diferente e assumir um novo rumo profissional, né? Com 30 e tantos anos já. Então, com uma vida profissional já estabelecida, com um roteiro profissional já estabelecido, e a gente joga tudo para o alto, com planejamento, com consciência, né? Com conhecimento, para que a gente possa tomar um novo rumo. E esse novo rumo ditado por quem? Pela essência, pelo eu superior. Eu não vou falar que eu não lembro qual foi a última vez que eu tive, sabe aquele gripão fenomenal, que a gente fica mal na cama, com febre. Eu não lembro mais qual foi a última vez que eu tive isso. Porque a gente passa a vibrar mais saúde em todos os níveis, né? Então, depois desse processo longo, eu comecei a entender. Isso vocês vão ter relatos vários de pessoas que, a partir de um processo de enfermidade grave, conseguiram passar por esses 7 passos da cura e chegar lá no final e transformarem a sua vida, porque elas compreenderam como manifestar na sua vida prática diária a sua essência, o seu eu superior, né? E isso é saúde, isso é cura, simples assim, né? Como o Regis Campos, aí, meu super amigo, se ele estiver vendo, beijo pro Regis, ele diz, ele gosta muito de usar esse termo, né? Simples assim, é simples. Difícil é como a gente fazer isso, às vezes a gente não consegue sozinho. Então a gente procura ajuda como eu tive, continuo tendo, um acompanhamento terapêutico, quem cuida de mim, quem me ajuda, quem me dá uns toques, quem me diz assim, Cris, abre o olho, né? É importante. Se todos nós tivéssemos alguém que nos desse apoio nessa caminhada, seria muito melhor. E mais importante ainda, que todo o processo de cura seja feita em conjunto, físico e energéticos espirituais. Porque o que acontece na maioria das vezes é que num processo de cura física, a gente procura um médico. Tem que acompanhar o médico, porque quem diagnostica e quem ajuda a curar o físico é o médico. Mas se eu trato só o médico, lembra da piscina. Eu tô enchendo a piscina com a mangueira d'água, mas o furo tá deixando a energia boa sair por outro lado. Então, às vezes a gente vê processos longos de tratamento, porque a pessoa trata só o físico e esquece de cuidar do emocional, esquece de tratar o racional, né, os pensamentos, esquece de tratar o corpo energético e lembra do entrelaçamento quântico. Se eu trabalho com todas as frentes juntas, o processo ele se torna mais rápido, né, para todo mundo, para a gente que passa pelo processo de enfermidade e para todos aqueles que convivem conosco. Tá? Enfim, esse é um pouco do nosso tema, do nosso assunto. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar. É um assunto muito vasto, mas a gente deixa para as próximas lives. A gente vai falando mais sobre isso. Se tiver ainda alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, comentar. A Andréia diz aqui, não acredito, perdi, depois eu vejo inteirinho. Eu acho que a Andréia chegou no meio, né? Hoje estava meio puxado aqui no hotel. A ideia da Andréia tem um hotel de dogs e gatos. Ela tá cheia de hóspedes agora no verão, muito legal. Enfim, quem tiver aí, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha aí para que quem não pode entrar agora à tarde possa ver depois, fica gravado. Então, se vocês não tiverem aí, mas deixa eu dar um tempinho. Não entrou.
Deixa eu ver quem é que entrou, a Joana. Ai, a Joana, minha prima, está assistindo. Beijo, Joana. Deixa eu ver quem mais. A Andréia, que eu já mandei beijo. A Rita, ai, minha irmã do coração, Rita Roldão. A Marta entrou também, que amada. A Guilhermina, que eu já tinha dado oi. Beijo pra Guilhermina mais um dia juntos. Maria Carla Silva. Olha, Maria, bom dia, boa tarde. Quem mais está aqui? Acho que eu consigo ver são vocês. Então, beijo para todo mundo. E semana que vem a gente vai falar sobre um tema bem interessante que complementa. A gente está vendo que uma semana um tema complementa o outro. Semana que vem a gente vai falar sobre religião, espiritualismo e universalismo. Né? Então tem pessoas que a gente pergunta assim, qual é a tua religião? Eu sou universalista. Então, universalismo é religião, não é religião? O que é isso? Qual é a diferença de religião para espiritualismo? Qual é a diferença de espiritualismo para universalismo? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas aí. Vai ser uma conversa bem filosófica semana que vem. Vai ser bem legal. Hoje foi mais prática, né? Do corpo. Semana que vem a gente vai nutrir a nossa mente. Então, lindos e lindas, beijo, obrigada por mais uma semana. Segunda-feira que vem às 17 horas eu espero vocês. Até lá!